Hello guys, good morning, how are you today? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora nós vamos dar início a mais uma aula de English, né? English Time. E vamos também fazer a nossa revisão de conteúdos para a nossa prova bimestral, sorry. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, teve pouca demanda de alunos me procurando para entrega de atividades ou correções, né, ou tirando dúvidas do nono ano. Então, eu queria que vocês se atentassem ao máximo que vocês conseguirem, tá? Porque é muito importante que vocês me procurem para tirar dúvidas, né? Para entrega de homeworks, para atualização de algumas atividades que porventura vocês não fizeram, né? E para falar, olha, teacher, tô vendo as aulas, tô acompanhando. Então, assim, a procura tem sido muito baixa mesmo, tá? Mas então vamos lá. Hoje nós vamos ter... Gente, não tô conseguindo. Ai, consegui. Hoje nós vamos ter, então, 2 moments, assim como nos outros dias, né? The first moment, correction the exercises Unit 4. Nós vamos corrigir os exercícios da Unit 4 e depois fazer a nossa revisão de conteúdos de tudo que nós aprendemos até agora, tá bom? Então, let's go, class. Corrections Unit 4, prioritize. Vamos lá. Deixa eu abrir o livro e a gente corrige. Então, olha só, pessoal. A Unit 4 falava sobre prioritize, né? Então, lá na primeira página, the first page, nós tínhamos 3 questions, né? E essas questões estavam perguntando assim. Essas questões eu já disse nos vídeos anteriores, né? E volto a repetir. Vocês precisam me enviar como forma de registro também de homework. Porque são questões assim com respostas pessoal. Então, vocês precisam estar me enviando para ver como é que tá o raciocínio de vocês, como é que vocês estão fazendo, tá bom? Então, olha só. Do you use it to buy many things you don't need? Why? Né? E aí tava perguntando. Você costuma comprar muita coisa que você não precisa? E por que, né, você faz isso? Se você faz isso. How is budget in your house? Como é o orçamento em sua casa? Como que funciona, né, a divisão de dinheiro aí na casa de vocês? E how do you imagine yourself a couple of years aged? Do you think having things is really important, né? Como vocês imaginam o futuro, vocês daqui uns anos no futuro? Vocês acham que ter as coisas vai ser realmente importante? Então, nessa unidade, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre priorities, né? Prioridades. Às vezes a prioridade da gente, a prioridade de alguns é comprar, colecionar, fazer muitas coisas. Mas o principal foco dessa unidade trabalhou o quê? Que nem sempre nós compramos somente coisas necessárias, né? Muitas vezes nós compramos também coisas que nós não usamos, que nós nunca vamos usar, ou que nós usamos pouquíssimas vezes. E essa unidade do livro de inglês nos fez refletir sobre o porquê desse consumismo exacerbado, exagerado da nossa sociedade atual.
Então, pessoal, baseado nessas questões, vocês tinham que responder, né? Essas questões baseadas em priorities, quais as prioridades de vocês? Como que vocês dividem o dinheiro, como que vocês compram, como que vocês se imaginam daqui a algum tempo. E aí, olha só. Nós vimos um texto, né? Lá na page 37, que ele falava sobre Improvised Models will make you rethink our privileged first world consumismo. E aí era modelos empobrecidos vão fazer você repensar nossos privilégios de consumidor privilegiado do primeiro mundo. Então, como combinado, na primeira aula eu li o texto em inglês e agora eu vou estar fazendo o pareamento do texto em inglês com a tradução, tá? Então eu vou ler o texto de novo em inglês e depois eu vou ler a tradução do texto, ok? Então olha só. On first glance, the image looks like she's been lifted from a stringy Vogue spread. But upon closer inspection, it becomes more clear that this Kenyan model has probably never flipped through the high fashion magazine's glossy page. Então, esse primeiro parágrafo traz assim, pessoal. À primeira vista, as imagens parecem ter sido tiradas para a capa da Vogue. Vogue é aquela revista famosíssima de moda, né? Mas após uma inspeção mais detalhada, fica mais claro que esses modelos kenianos provavelmente nunca percorreram as páginas brilhantes da revista de alta moda. E aí, ó, back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Kylie Schultz partnered with creative group Sage e Sage to produce a compelling campaign highlighting the strugglers. Samburu people a nomadic tribal face. Each model posed holding a luxury good and was set against a stark and arid backdrop. O objetivo era mostrar como... Em 2007, a fotógrafa sueca de publicidade e moda Kylie Schultz fez uma parceria com o grupo criativo 77 para produzir uma campanha convincente destacando as lutas enfrentadas pelo povo Samburu, uma tribo nômade. Cada modelo posou segurando um bem de luxo e foi colocado contra um pano de fundo austero e árido, tá? The goal was to show how the money consumers Philippines spend on disposable items can have a mensurable impact on people living in disaster areas. Essentially, we confronted people with their consumer behavior. Coordinated the non-profit group the initiative support said in the statement. O objetivo era mostrar como o dinheiro que os consumidores gastam em itens descartáveis pode ter um impacto imensurável nas pessoas que vivem em áreas de desastre. Basicamente, confrontamos as pessoas com o comportamento de seus consumidores. O grupo sem fins lucrativos, apoiado pela iniciativa em um comunicado. Small Change, Big Difference was solely a print campaign displayed on billboards in shopping centers and printed on coasters and cards that were distributed at the bars and restaurants. But it's now experiencing sometimes of an online revival after the images were recently shared again on Twitter and Facebook and were picked up by a number of global news sites, né? Então, olha só. Pequenas mudanças, grandes impactos.
Era apenas uma campanha impressa, exibida em outdoors e shopping centers, impressa em porta-copos e cartões distribuídos em bares e restaurantes. Mas agora está passando por um renascimento online, depois que as imagens foram compartilhadas recentemente no Twitter e no Facebook e foram recebidas por vários sites de notícias globais. E agora vamos para as corrections. Então, um texto muito interessante, né, pessoal? Um texto que ele fala sobre o consumismo, mas ao mesmo tempo ele traz também ali uma campanha de publicidade, né, que é feita baseado num povo que é muito pobre, que não tem nada e que está aí na luta, assim como todos nós, mas eles, né, claro que a gente sabe que é um povo que não tem, assim, muita condição financeira, então decidiu fazer essa campanha publicitária. Então, vamos para a nossa correction agora, né? Page 38. Nós tínhamos o vocabulary, né? E nós tínhamos consumismo, glance, olhar, flig-frog, folhear, glossy, lustroso, acetinado, partnerity, fez uma parceria, highlighting, destacando, backdrop, pano de fundo, immensurable, imensurável, no profit, sem fins lucrativos e billboards, anúncios. Guys, então olha só, comprehension. Number 1, what is the advertisement about, né? Sobre o que a propaganda fala, né? Sobre o que é a propaganda. Então, a resposta é sobre o consumismo e a pobreza. Então, about commercialism and poverty. Commercialism and poverty, né? Number 2, where does the woman in the picture belong to? De onde pertence a mulher que está na foto, que aparece na foto, né? She's live in Kenya. Então, ela pertence a uma tribo nômade do Quênia. Ela vive no Quênia. Number 3, what did the campaign want to highlight? O que a campanha quer destacar? O que ela quer destacar, pessoal? Ela quer destacar o que? The campaign wants to raise awareness about consumism. A campanha quer aumentar a conscientização sobre o consumismo exagerado. Number 4. What was the goal of the advertisement? Qual foi o objetivo da propaganda, né? Enfatizar a distância entre ricos e pobres. To emphasize the distance between rich and poor. E number 5, what does the slogan small change, big difference mean? O que significa, né? Qual que é o significado do slogan? Pequenas mudanças, grandes impactos. E aí vocês poderiam colocar assim: You can change the world if you change your consuming habits, né? Que seria há um grande crescimento. Você pode mudar o mundo se mudar os seus hábitos de consumo, que é o que a gente falou aqui. Lá na page 39, era uma resposta, nós tínhamos aí list and pronunciation, que a gente tinha os feriados mais importantes lá nos Estados Unidos, que eu até conversei com vocês sobre, né? E aí tava perguntando assim: Name other important celebrations for Americans. Era para vocês nomear outros feriados importantes lá nos Estados Unidos. E aí vocês tinham que dizer, aqui na nossa sugestão está assim: St. Patrick's Day, dia de São Patrício, e Thanksgiving Day. Dia de ação de graças. O dia de ação de graças lá, pessoal, é um dia muito importante. É como se fosse assim,
Não como se fosse igual ao Natal, mas assim, comparado, é a mesma emoção, né? O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, eles celebram, eles reúnem todo mundo, os vizinhos, eles dão graças, eles são gratos, e é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, feriado de Ação de Graças, né? Que em inglês é Thanksgiving Day. E aí, vamos lá. Nós vimos o The Past Perfect Tense. Fizemos os exercises. Number one dos exercises. Complete the sentences with the past perfect in the verbs in parents. Nós tínhamos que completar as sentenças conjugando os verbos entre parênteses, mas no past perfect, né? Passado perfeito. Então, olha só, eu vou ler já falando o verbo, as sentenças e o verbo já conjugado, tá? Então, aí ficou assim. She had lived here before her father arrived. She had lived here before her father arrived. Jack had read the newspaper when he found me. Letter C. I got the promotion because I had sold more than 20,000 cars. Letter D. I knew somebody had bought the house I saw last week. Number 2, supple past perfect or simple past. Use the given verbs in parents. E aí no number 2, nós tínhamos que completar com o passado perfeito ou o simples, o simple past or past perfect, usando os verbos entre parênteses. Então vamos ver aqui na number 1 como que ficou. Olha só, vou falar para vocês os verbos já conjugadinhos. Let's go para a próxima página. Table of Contents. Guys, o nosso Table of Contents de hoje, então. Number 1, Objectives, Correction Unit 4 and the Review Contents. Nós já corrigimos a unidade 4 e agora nós vamos fazer a nossa Review Contents, revisão de conteúdos. Methodology, Review Presentation Units 2, 3 and 4. Eu comecei com vocês pela unidade 2, então assim, eu vou cobrar de vocês até o que a gente aprendeu juntos aqui, né? Então, a Unit 1 não vai cair na prova, tá? No simulado, não foi preparado para Unit 1. Então, o que nós vamos fazer? A partir da Unit 2, 3 and 4, né? E aí, vocês vão estudar essas 3 unidades. E depois, nós vamos What did we learn so far? O que nós aprendemos até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Unit 2, Game Addict. Olha só que legal. Gente, nessa unidade nós aprendemos sobre os gamers, né? Os jogos. E aí eu lembro que a gente também viu sobre os fóruns, né? Nós lemos um fórum bem no começo. E aqui, o que nós vimos também? O Internet Slangs, que foi as gírias, né? Que as pessoas usam para se comunicar. Deixa eu ler aqui para vocês sobre o Internet Slangs. Então, olha só. Gírias da internet. Antes de aprender abreviações e gírias em inglês, lembre-se de que elas também são usadas em mensagem de celular, no WhatsApp e outras mídias online. Esses termos são usados informalmente. Se você está escrevendo um e-mail de negócio, participando de uma reunião online ou algo mais formal, evite-as. De fato, use-as somente se outras pessoas, chefes, gerentes, parceiros de negócio, usá-las. Porém, use com parcimônia. Pessoal, então os internet slangs, que são as nossas gírias da internet, são super comuns assim
na linguagem informal. Assim como na gramática da língua portuguesa, na gramática da língua inglesa também é a mesma coisa, tá? Nós podemos sim usar as gírias que nós aprendemos em inglês, assim como em português nós também usamos gírias a maior parte do tempo, all the time, né? Só que temos uma regra, claro, que assim como no português, o inglês também tem a língua formal, uma linguagem mais padrão. E é claro que quando a gente estiver fazendo a nossa prova ou um teste oral, a gente não vai usar internet slangs, né? Nós vamos usar a linguagem formal, linguagem bonita da língua inglesa. Não que a linguagem informal seja uma linguagem feia, mas o bonito aqui, ele soa como padrão, tá bom? Como se fosse algo assim do convívio de todo mundo. Internet slangs, a gente sabe que a maioria dos jovens de vocês usam para se comunicarem no WhatsApp, Facebook, Instagram, e outras mídias por aí, Twitter, mas que nós temos que usar com moderação. E aqui ainda dá uma dica: se a gente for usar informalmente em alguns lugares, no trabalho, na escola, só se assim, os nossos gerentes, chefes, professores usarem, porque senão a gente não usa, a gente fala com uma maneira formal que nós aprendemos, tá? Então, o que vai estar lá na prova e no simulado de vocês? Internet slangs, preparei alguns para vocês, então vocês estudem os internet slangs, vai ser molezinho, porque eu penso que a maioria já sabe, né? Então, não vejo como uma dificuldade, não. Tá bem fácil a prova e o simulado também. E aí nós temos the cultural aspects, né? Que aí, pessoal, olha só. Depois que o The Cultural Aspects, ele vai falar sobre reasons why English is so important for science, razões pela qual o inglês é importante para a ciência. Então, olha só. English is simple, the most spoken language in the world. Eu vou ler e depois eu traduzo para vocês, tá? In general, science is developed in English. Let's somewhere you're a Brazilian scientist and someday were send us, you get in deep trouble if don't know the language. Number 4, science discovers new things all the time, and most of them are named in English or Latin. 5. English is the world language of computers and internet. 6. English, therefore, is present in all fields of knowledge. Então, olha só. Razões porque o inglês é importante para as ciências, né? Então, inglês é uma das línguas mais faladas do mundo. A ciência, em geral, é desenvolvida em inglês. Por conta de que o inglês é a língua mais falada do mundo, se produz mais material científico na língua inglesa também, né? Se você é um cientista brasileiro e algum dia for convidado ou enviado aos Estados Unidos, você estará encrencado se não souber falar inglês. Então, essa é a importância das nossas aulas de inglês, do practicais de vocês e na house, né, na casa de vocês, os homeworks para vocês ficarem craques. Gente, é o seguinte, a gente tem que pôr na nossa cabeça pelo menos assim. Eu pelo menos sei pedir água e comida em inglês. Então, fome e sede eu não passo se eu for para os Estados Unidos. Mas eu sei que a vida é bem mais que só água e que comida. Então, assim, o inglês é a língua mais falada do mundo. Às vezes a gente pensa assim, cara, que chato, eu tô aqui aprendendo a língua, né, a língua nativa, a língua materna de um país que não aprende a minha língua materna. Mas aqui, o português não é uma língua tão falada assim no mundo. É uma língua super falada no mundo, mas não tão quanto o inglês, tá bom? A ciência descobre coisas o tempo todo e a maior parte delas é nomeada em inglês ou em latim.
Inglês é a língua mundial dos computadores e da internet. O inglês, portanto, está presente em todo tipo de conhecimento. É isso, guys. Study English. Então tá, olha só. Na Unity Game Edit, Unity 2, nós estudamos basicamente Internet Slangs, The Cultural Aspects, e algumas das nossas atividades foram baseadas em Interpretation, Comprehension, né? Sobre Internet Slangs, Cultural Aspects, ok? Sobre o fórum que a gente leu. Vamos lá, então. Conditionals. Unity 3, A Better World. Unity 3, A Better World falava sobre um mundo melhor, né? E aí nós lemos o texto Brazil Extreme Inequality in Numbers. Brasil, números de extrema desigualdade. Nesta unidade nós estudamos sobre a desigualdade social, o nível de pobreza extrema no nosso país, tá? E conditionals. Como, onde, por que nós vamos usar as conditionals, né? Pessoal, não precisa ter medo. Conditionals é um pouquinho complicado, mas assim, vamos que rever o que a gente aprendeu. Conditionals are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Olha só. Os condicionais, traduzindo, são usados para especular sobre o que poderia acontecer, o que poderia ter acontecido e o que desejamos acontecer, tá? E aí nós temos assim, pessoal. Nós temos conditional explanation, zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Explanation, roles e examples. Então, olha só. Is used for when the time began, referred to is now or always, and the situation is rare and possible. Zero conditionation. É usado para quando o tempo é referido é agora, ou sempre uma situação real é possível. E aí vamos lá nos exemplos do zero conditional. If you heat water to 100 degrees, it boils. Se você aquecer a água a 100 graus, ferve. Então, eu tenho uma certeza. Então, eu uso zero conditional quando eu tenho uma certeza. First conditional is used to refer to the present or future. Então, eu vou usar quando eu me referir ao presente ou ao futuro numa situação real, where the situation is real. Então, olha só. If it rains tomorrow, we'll go to the cinema. Se chover amanhã, nós iremos ao cinema, tá? E aí, pessoal, o uso do if more. E aí nós temos lá no zero. If more, simple present, many closed, and the simple present. No first, if close, if more, simple present, many close, simple future, que é essa regrinha aqui, ok? Second conditional is used to refer to a time that is now or any time, and the situation that is one real. É usada para referir a um tempo peraí, só um minutinho. The second é usada para quando o tempo é referido agora ou sempre. The time, now or time, agora ou sempre, tá? Então, aí como que nós vamos usar zero conditional? Olha aqui a regrinha. If, more simple past, many close, present conditional or present continuous. Third conditional. Depois eu vou ler todos os exemplos e vou explicar para vocês, tá? Third conditional. E aí nós temos
is used to refer to a time that is in past and the situation that is contrary to reality. É usada para se referir a um tempo que é nosso, que é no passado, e uma situação que é contrária à realidade. E aí eu vou usar o que? If, more, past perfect, man clothes, perfect conditional or perfect continuous, tá? Diferenças. Olha os exemplos. Aqui eu vou usar para uma certeza que eu vou ter. Aqui eu vou usar para uma situação que ainda vai ocorrer, né? No present or future. If, it, simple present and simple future. Aqui eu estou usando uma situação que não é real e que às vezes pode não acontecer. Nesse aqui eu vou usar numa situação num tempo passado e contrária à minha realidade. E aí eu uso if I had, porque had é o nosso verbo no passado que nós usamos, tá? Então ficaria assim. Example. Aqui o exemplo da água, aqui o exemplo da chuva. If I had a lot of money, I would travel around the world. Que seria? Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. É uma possibilidade, uma coisa que se eu tivesse, eu faria. Mas eu não sei se vai acontecer. Então, eu vou usar para uma situação irreal. Ou eu posso deixar as coisas mais fáceis de falar. Vou usar para uma situação imaginária. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo, né? E o outro, if I had gone to bed early, I would have used the train. Se eu tivesse ido para a cama cedo, eu teria pego o trem. Aqui já é uma situação da minha realidade que aconteceu comigo no passado, mas que aconteceu uma situação no passado que interferiu no meu futuro. Aí eu uso if. Se eu tivesse ido para a cama mais cedo, eu não teria perdido o trem. E aí eu faço uso do if, ok? Conditionals, então, ok. Vamos passar para frente. The cultural aspects, né? Dessa unidade. O que foi o cultural aspects dessa unidade? The English language, the economic and trade, né? Inglês, economia e comércio. Most national economies are becoming increasingly dependent on international trade, with accounts for more than 30% of world GDP compared to 20% 2 decades ago. The common language record for global transitions e overmiddling English. Então, a maioria das economias nacionais estão se tornando cada vez mais dependentes do comércio internacional, que contabiliza mais de 30% do PIB mundial, comparado a 20% de 2 décadas atrás. A língua comum exigida para tais transações globais é esmagadoramente o inglês. Eis algumas razões porque o inglês é tão importante nos negócios. Reason number 1, a better environment for business. Vou ler e depois leio a tradução para vocês, tá? Countries with high levels of English proficiency perform better on important metrics related to ease of doing business. Number 2, the English language and economic development. Vou ler a number 1. Promoção de um melhor ambiente para negócios. Países com alto nível de proficiência em inglês atuam melhor em importantes métricas relacionadas à facilidade em fazer negócios. Number 2, the English language and economic development. For economics around the world, greater proficiency in the English accompanies significant benefits. A língua é o desenvolvimento econômico. Para as economias do mundo, quanto maior a proficiência em inglês, melhores os benefícios.
Number 3. The English language in less developed countries. The English language is also an essential part of the economic scenario in the less developed countries of the world. According to estimates based on the data from the UN World Tourism Organization, international tourist arrivals in the world's less developed countries increased from 4 million in 1995 to 25 million in 2014 years. Number 3. A língua em países menos desenvolvidos. O inglês também é uma parte essencial do cenário econômico de países menos desenvolvidos do mundo. De acordo com as estimativas baseadas em dados da Organização Mundial do Turismo, órgãos das Nações Unidas, as chegadas de turistas internacionais nos países menos desenvolvidos cresceram de 4 milhões em 1995 para 25 milhões em 2014. Então, olha só, pessoal. E para finalizar, Unit 4, que nós acabamos de corrigir, né? Então não vai estar tão difícil, tá fresquinho na nossa memória. Prioritize the past perfect tense. Aqui nesta unit, guys, nós vimos o uso do verbo had em past participle e em past perfect. Então, olha só, todas as vezes que nós formos falar de past perfect tense, eu vou usar o verbo had para falar de alguma coisa que já aconteceu no passado. Então, olha só. Ó, vou ler tudo que está aqui, só que no português, para ficar mais claro para vocês estarem anotando as dúvidas que tiverem e me procurando depois, se não conseguirem sanar. Usamos o passado had para formar o passado perfect, né? Então, olha só. Example. I had finished the work. She had gone. Eu havia terminado o trabalho. Ela tinha ido. O past continuous é formado por had been e o ing no final. Então, aqui eu tenho duas informações. A primeira, eu vou usar para past participle and past perfect o uso do had. E para past continuous, eu vou usar had been e vou acrescentar o ing nas minhas frases. Então, olha só. I had been finishing the work. Utilizamos, espera só um minutinho, passado perfect. And I had been So, eu havia terminado o trabalho. Lá no primeiro exemplo, eu havia terminado o trabalho. Então, I finished the work. E aí, no primeiro, eu havia terminado o trabalho. E agora, eu havia terminado o trabalho. Com o uso do had been. I had been finishing the work, tá? O passado perfeito é usado da mesma maneira que o present perfect, porém refere-se ao momento do passado e não do presente. Então, nós utilizamos the past perfect para algo que começou no passado e continua até um dado momento nesse mesmo passado, né? I had been married, George died, he and Anne had been married for nearly 50 years. Quando George morreu, ele e Anne haviam sido casados por cerca de 50 anos. Então, aqui eu vou usar o had been quando eu tiver duas informações e uma complementar a outra, mas as duas estarão em tempo passado, ok? E eu também tenho o acrescentar o ing todas as vezes que eu usar had been. Tá, guys? Quais são as regras? Olha só, para o past
Past perfect rules. Na forma afirmativa eu vou usar sujeito, o read e o meu verbo no past participle. Na minha forma negativa eu vou usar subject, more had, more not e o verbo. E na interrogativa, o had vem antes do sujeito e depois vem o meu verbo. E olha os exemplos para afirmativa no past perfect. I had cleaned it off the door. Na negativa, they hadn't not. Seria a mesma coisa que had not, e aqui está em contraction. Been studying a lot of. Na interrogativa, vem antes. How long had it been since you saw each other? Para o past perfect continuous, quais são as minhas regras? Subject, more had, more verb e acrescento o ing. Martha had been walking their miles a day before she broke her leg. Estou afirmando had been e uso do ing ao final da palavra, da minha ação, walking, andando. Negative form, subject, more had, more not e acrescentando o ing. E o had not, e eu também posso falar assim, ó, hadn't. Had not been waiting, uso do ing, there for more than 2 hours when she finally arrived. E na interrogative form, had more subject, more verb. Had you been, aqui eu tenho o verbo, o outro o sujeito e o been, ing ao final. Therefore, more than 2 hours when she finally arrived. Ok, guys? Então, vamos lá. O que é que nós vimos até aqui? O que é que nós aprendemos? Unit 2, Internet Slangs and Cultural Aspects, sobre a ciência e a língua inglesa e por que que o inglês é tão importante para a ciência. Unit 3, A Better Word. Conditionals, quando eu vou usar o if, que é a minha conditional, ok? Nós temos 4 regras para o uso. Aqui nós temos os exemplos e as possíveis situações que eu vou usar. E cultural aspects, o inglês como língua para a economia. Por que que o inglês é tão importante para a economia mundial? Priorities, nós estudamos sobre o consumismo e também the past perfect tense, the past perfect e past perfect continuous e as regrinhas para affirmative, negative e interrogative. Practical exercise, study a review, units 2, 3 and 4. Guys, então é isso. Obrigada por quem tá vendo o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, estarei disponível para vocês a partir de agora, tá? E lembrando que vocês têm que enviar os homeworks, atualizar o livro, tá bom? Vou preparar a nossa revisão, nosso calendário de provas vai sofrer uma alteração porque nós começamos os conteúdos um pouco mais tarde. Então, não vai acompanhar o calendário das outras matérias, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Thanks, guys. Bye, bye. Qualquer coisa é só chamar.